O pesquisador Odílio Denis de Aguiar trabalha há mais de 4 décadas no INPE. Ele começou como estagiário, foi contratado como assistente de pesquisa e fez mestrado na própria instituição. E depois eu saí para um doutorado no exterior em ondas gravitacionais na década de 80. Então eu estou nessa área de detecção de ondas gravitacionais desde mais ou menos 1985. O pesquisador foi responsável pela construção do primeiro detector de ondas gravitacionais brasileiros, construído nos anos 2000 no Instituto de Física da USP. A experiência acumulada no projeto brasileiro colocou o pesquisador como um dos representantes do país no consórcio internacional LIGO. Formada em 2011, a iniciativa pretendia construir 2 interferômetros de alta tecnologia para identificar as ondas gravitacionais. O princípio de funcionamento do interferômetro é o seguinte: eles têm espelhos colocados a 4 km de distância um do outro, dentro de túneis de um vácuo super puro. Quando a onda gravitacional chega, ela modifica a distância, esses pêndulos estão suspensos por fios, e eles estão num sistema de isolamento vibracional que torna esses espelhos as coisas mais imóveis que existem no planeta. Os espelhos não se mexem mais do que 10.000 avos do diâmetro de um próton, né? Estão imóveis. Tem todo um sistema de isolamento vibracional que imobiliza eles. Que as vibrações do chão não conseguem ser transmitidas por esses espelhos por causa desses sistemas, desses filtros mecânicos de isolamento. Então, quando a onda gravitacional chega, ela faz com que esses espelhos se mexam. Então, a onda gravitacional, por exemplo, a primeira que chegou, ela mexeu os espelhos umas 22 vezes mais do que a imobilidade deles. Então, eles se mexeram e o sistema de laser conseguiu perceber que eles tinham se mexido. Foi este equipamento, montado nos Estados Unidos, que conseguiu, em 2015, detectar pela primeira vez na história da humanidade a existência das ondas gravitacionais, fenômeno descrito por Albert Einstein pouco mais de um século antes. O Einstein percebeu que quando a gente se desloca com velocidade, o tempo muda. E ele também percebeu que o espaço muda, o espaço contrai e o tempo aumenta. E então ele percebeu que o tempo e o espaço estavam conectados. E aí então chamou isso de espaço-tempo. E aí ele percebeu, 10 anos depois, com a teoria da relatividade geral dele, que quando esse espaço-tempo, essa entidade, espaço-tempo, ela se curva, que é um negócio maluco de pensar, quando ela se curva, ela provoca o efeito da gravitação. Então a gente sente o campo gravitacional porque a Terra, por causa da massa dela, ela entorta, ela curva o espaço-tempo aqui em volta. Então a gente sente a gravitação por causa disso. E a onda gravitacional, ela é essa curvatura, esse entortamento do espaço-tempo se propagando com a velocidade da luz. A identificação das ondas levou o trabalho a conquistar Prêmio Nobel em 2017 e a participação brasileira na pesquisa continua. Uma das frentes que nós trabalhamos é isolamento vibracional para justamente imobilizar esses espelhos. A gente trabalha nessa parte. E a outra parte que a gente trabalha é no resfriamento desses espelhos. Depois, em 2025, eles pretendem parar o interferômetro e modificar ele substancialmente. Uma das modificações vai ser esfriar os espelhos. E o esfriamento tem o objetivo de diminuir o movimento das moléculas, dos átomos do sólido, do espelho, de forma a tornar eles ainda mais imóveis. Quer dizer, eles querem imobilizar os espelhos mais do que 10.000 avos do diâmetro de um próton. Eles querem imobilizar os espelhos da ordem de 1 milhão avos, uma parte 1 milhão de avos do diâmetro de um próton. A comprovação da existência das ondas gravitacionais era considerada impossível até pelo próprio Einstein.
Além de Odília Aguiar, outros 7 brasileiros participam dos estudos. A gente provavelmente, com o tempo, vai reformular algumas fórmulas da física, vai conseguir descobrir como é que é a gravitação quântica e certamente os engenheiros vão achar maneiras de aproveitar todo esse conhecimento para novas invenções, inclusive invenções revolucionárias, né? Como, por exemplo, quem sabe, controle de gravidade, distorções do espaço-tempo, de forma a produzir buracos de minhoca,